Você já reparou que com o passar dos anos, seus pais parecem estar voltando a ser crianças? Pois é, se você tem aí pais que já estão próximos ou já passaram dos 60 anos, eu tenho duas coisas para te falar. Primeiro, sim, eles estão voltando a ser criança e eu vou explicar mais sobre isso nesse vídeo. E segundo, você está ficando velho. Eu sei que isso pode ser um pouco assustador no começo, quando você começa a perceber, mas vamos conversar aqui sobre isso nesse vídeo, que pode ser que você fique mais tranquilo e que você entenda algumas coisas que você não tinha pensado antes. Então, fica aqui e bora pro vídeo. Fala aí, pessoal, beleza? Eu espero que sim. E começando mais um vídeo aqui, se você clicou no título ou na thumb, você deve estar passando por uma fase mais ou menos parecida igual a minha, onde meus pais já estão aí com seus 55, 56, beirando seus 60 anos. E sim, eles vão começar a dar sinais de voltar a ser criança. E você vai percebendo isso ao longo do tempo. Pode ser que demore mais, pode ser que demore menos, porque tem gente que mora com os pais até essa fase, né, que eles vão chegar, ou às vezes tem gente que convive menos, então às vezes quando você percebe, isso é mais chocante ainda, mas você também está ficando mais velho, então você vai ter mais maturidade para lidar com isso, conforme os anos forem passando e você for entendendo o porquê disso acontece e como isso acontece. Então, nesse vídeo aqui eu vou explicar um pouco disso para vocês e no final eu espero que vocês no final fiquem mais tranquilos sobre isso e não percam a paciência aí com os nossos velhinhos. Fechou? Bom, é natural que isso vá acontecendo, né, ao longo dos anos, até porque a gente vai envelhecendo e a gente vai mudando a nossa perspectiva da vida, né, como a gente enxerga as coisas, os nossos objetivos vão mudando, a nossa mentalidade vai amadurecendo e o envelhecimento acontece, né? Então, as nossas prioridades são outras, a forma de ver a vida, ela muda completamente. Imagina uma pessoa que viveu aí 40, 50 anos, às vezes começou a trabalhar com 13, 14 anos, ou até menos, e chegar nos 60 é uma vitória, porque se você for ver, às vezes os avós ou bisavós dessa pessoa viveu muito menos que isso. Por exemplo, eu nem conheci o meu avô, que era pai do meu pai. E eu conheci minha bisavó, que era avó da minha mãe, mas só quando eu era muito criança. Então, tipo, não cheguei a não ter memórias dela enquanto ela me conheceu. Então, hoje em dia as pessoas vivem muito mais, né? Então, é uma fase, os nossos pais, né, eles vão começar a buscar por outras coisas. Então, diferente da gente que provavelmente você esteja aí numa fase de estudar, de trabalhar muito, ou os dois juntos, enfim, mudar de vida. Às vezes você está construindo aí uma nova família, está mudando de casa, mudando de cidade. Então, são duas realidades muito distantes, né? Porque às vezes nossos pais já passaram por tudo isso e hoje eles estão vendo a vida totalmente de outro jeito que a gente vê. Então, só que a gente está no mesmo, vamos dizer, a gente está na mesma linha do tempo, né? Então a gente tem que saber identificar e conviver com isso e ajudar o quanto for possível, né? Porque no começo a gente dependeu deles e agora eles começam a lentamente começar a depender mais da gente. Então quando você percebe isso, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Você se toca que eles vão precisar de você. Independente se você tenha vários irmãos ou não, cada um vai ter ali a sua fase que você vai perceber isso e você começa a pensar, pô, como eu posso ajudar, né? Como eu poderia ajudar isso nessa fase que vai chegar. E aí depois que você perceber isso, que você vai começar a refletir, né, o que você vai poder fazer para ajudar no futuro, você vai perceber que eles vão ficando mais teimosos com as coisas. Tem pais que vão querer fugir da atividade física, que é uma fase da vida que, tipo assim, você tem que fazer atividade física o máximo possível para não começar a atrofiar e, enfim, ficar mais fraco e tal, porque o nosso corpo ele vai desacelerando, né? Então você precisa estimular quanto mais possível para você ter mais longevidade, senão a gente fica mais suscetível a pegar doenças, a se machucar com às vezes alguma queda, alguma coisa. Então eles vão ficando mais teimosos e alguém precisa dar uns toques, né? Falar, olha, tem que ir lá fazer atividade física e tal. Meus pais ainda não estão nessa fase, né? Mas o meu avô, por exemplo, que já tem 86 anos, ele já é mais teimoso, mas a minha mãe obriga ele a fazer as atividades dele, porque senão, provavelmente, ele nem estaria mais aqui. A verdade é essa, porque ele precisa disso.
né? Os gostos deles também começam a ficar mais simples, né? Então, às vezes, pode ver que o seu pai, às vezes, ele já não almeja mais ter uma casa top, uma casa, uma mansão ou algo do tipo, ou uma casa nova, ou construir uma casa nova. Enfim, às vezes esse já não é mais o sonho deles, né? Às vezes não é o sonho conquistar um carro novo e tal. Às vezes aquele carro que eles já têm uma vida toda é o carro que eles querem ficar e tá bom, não precisa trocar nem nada, né? Eles não buscam por tecnologia igual a gente busca. A gente tá sempre atrás de um celular novo, a gente tá sempre atrás, às vezes, de um carro mais moderno, de uma casa que tenha automação, né, de computador melhor, enfim, a gente está sempre atrás de inovação, tecnologia. Eles às vezes já não estão mais nessa fase, né? Porque isso é tudo novo para eles, na verdade. Então você pode ver que às vezes não, com certeza, a gente que vai ajudar eles a configurar o celular, a mexer no computador, a fazer tudo o que se relaciona à tecnologia, a gente tem muito mais desenvoltura para fazer do que eles, porque eles não pegaram essa era, né? A gente, muitos de vocês que provavelmente estão assistindo aqui, podem ser que tenham nascido aí em 1990 até 2000 e pouco. Então a gente pegou a era da tecnologia, né? Eles já, nessa fase, eles já estavam em outra fase da vida, né? E mesmo passando por essas, entre aspas, dificuldades de se envolver com a tecnologia, comprar coisas novas, às vezes o próprio consumismo deles, né, é diferente do nosso. Às vezes a gente quer sempre estar com uma roupa nova, algo diferente, eles não. Eles querem usar as roupas que eles já tinham, né? Ficar na casa que eles já tinham, ter o carro que eles têm e tá tudo bem. E a gente tem que entender que isso não é uma fraqueza, né? É um ciclo natural da vida. Então a gente pode ser que chegue lá também com essa mesma cabeça, né? Então a gente tem que respeitar e ter paciência com eles, né? Porque com certeza eles tiveram muita paciência com a gente. Então o mínimo que a gente pode ter é respeito e paciência e ajudar como for possível. E aí eu tava trocando uma ideia com meu primo, né? E a gente tem a mesma idade e tal. E aí a gente tava falando, né? A nossa conversa era basicamente sobre esse assunto, porque eles estão numa fase, né? Nossos pais, de agora tirar um pouco o pé do trabalho e tal, às vezes começar a aproveitar um pouco mais a vida, viajar um pouco mais, né? Conhecer lugares novos. Porque o fim todo mundo sabe, né? Qual vai ser. Mas o que entretém a gente é o meio do caminho, né? É o que a gente vai fazer aí dos nossos 20 e poucos anos até a nossa aposentadoria, vamos dizer assim, né? Então, e a gente tava falando sobre isso. E aí eu falei pra ele, né? Eu falei, olha, eu tenho pensado sobre isso, porque isso aconteceu comigo, né? Eu comecei a perceber que eles vão começando a depender da gente, começando a precisar de ajuda com algumas coisas, que são coisas muito pequenas hoje, mas daqui às vezes 10, 15 anos vão ser coisas que para eles são grandes e para nós é normal. Mas, enfim, a gente tá nessa fase. Então, e aí eu falei, olha, tenho pensado muito sobre isso. A minha conclusão até agora é que eles têm que viver a vida deles como eles bem entenderem. E a gente tá aqui para auxiliar, para apoiar e, como eu disse, para respeitar as decisões deles. Porque se a gente quiser impor a nossa vontade, que às vezes quando eu ficar velho, eu vou viajar ao mundo, vou gastar todo o meu dinheiro fazendo, né, alguma outra coisa. Mas essa é a nossa visão. E aí a visão deles, às vezes, é totalmente contrária a isso. Ou, né, eles só querem continuar do jeito que tá ali e tá bom. Então, a minha conclusão sobre isso é que eles têm que viver, curtir o resto da vida aí como eles bem quiserem, né? Se eles quiserem ficar na casa deles e continuar vivendo a vida assim, se eles forem felizes, para mim tá ótimo, né? Tô feliz também. E a gente concordou. Nossa discussão aqui, eu acho que é mais ou menos essa, né? É deixar eles fazerem o que eles quiserem. Se eles quiserem viajar, eles viajam. Se eles quiserem ficar na casa deles, eles ficam. E a gente não tem que impor a nossa vontade na vida deles, né? Porque esse pensamento, ele andou comigo por alguns anos, né? Eu já percebo isso, já fazem alguns anos. E no começo eu tentei. Eu falei, não, mas vocês têm que, pô, vocês já têm, né, 50 e poucos anos, vamos parar de trabalhar um pouco, vamos fazer uma outra programação aqui e tal, né? Tenta comprar coisas diferentes e tal, fazer ir em lugares diferentes. Mas se eles não querem, não tem porquê, né? Para mim eu vejo muito sentido. Agora na cabeça deles não faz nenhum sentido, porque eles não querem gastar esse dinheiro, eles não querem ter essas experiências que na minha cabeça seria legal. Então eu acho que a lição que fica desse vídeo é isso, é deixar a vida deles seguir como eles quiserem e a gente vive a nossa, sempre podendo ali ajudar
na medida do possível e respeitando eles até que eles queiram viver do jeito que eles achem melhor. Bom, o vídeo de hoje era isso. Eu espero ter passado aí uma ideia que tenha feito sentido para vocês, né? Que é basicamente os nossos pais estão ficando velhos, nós também estamos ficando mais velhos, então a gente só pode respeitar o que eles conquistaram até agora, que às vezes o que eles têm é o que eles sonharam a vida inteira em ter. Então não cabe a gente ficar falando o que eles têm ou não que fazer para aproveitar a vida, porque às vezes eles já estão no auge que eles queriam e a gente não consegue entender isso. Então eu acho que essa é a lição que fica desse vídeo aqui para todo mundo que assistir. Fechou? Então era isso. Um abraço e é nóis.